Fala galera que acompanha o canal e a página da Team The Plague, aqui é o Márcio e eu estou hoje trazendo a deck profile do meu Monarca, que ficou em 6º lugar no Regional de Sorocaba, que a gente participou no último fim de semana. Eu vou falar um pouquinho do que eu enfrentei e de algumas escolhas que eu fiz, então vamos começar com a deck profile. Bom galera, então agora eu vou falar um pouco do deck. Eu uso 3 Erebos e 3 Aether. Isso aí não é ponto de discussão, todo deck Monarca tem que usar esses 6. Eu uso 2 Curás, eu optei por 2 porque usar 3 pra mim é muito. Você vem com eles muito na open hand, às vezes 2 muito fácil. E usar um só, se ele vier na open hand, você perde uma jogada muito forte que é fazer Aether Curás. Então 2 pra mim foi o número ideal. Eu usei o Majesty, 2 Majesty. A maioria do pessoal não gosta de usar ele porque ele trava um pouco o seu jogo. Ele te deixa mais devagar. Só que o fato de ele ser às vezes instant win contra alguns decks é muito importante. Então eu optei por usar 2. Eu usei um Mega Testalos. Nunca comprei ele, nunca precisei descer ele. Todas as vezes que eu busquei, eu buscava alguma coisa melhor que ele. Talvez ele saia. De Monarca grande foi isso. De Monarca pequeno, dos vassalos, vamos dizer assim, eu usei 2 Aid e 2 Eidos. Muito porque eu tava com medo de tomar Veiler neles. E todos os torneios que eu joguei antes desse, a Veiler, todo mundo tava usando 3 ou 2 de main deck. E nesse torneio, aparentemente, o pessoal não tava usando tanta Veiler. Se eu tivesse essa leitura de jogo antes, eu poderia usar 3 e 3. Como eu achei que o pessoal também ia estar usando muita Veiler, eu acabei optando por usar 2 e 2. E no lugar desses 2 que eu tirei, de um de cada, eu botei 2 Mitra. A Mitra é boa em todas as matches, e principalmente quando um meta é cheio de Veiler, porque você pode fazer special dela e ela é imune a Veiler. Ela só é ruim na match contra Monarca, que eu disse que ela é boa em todas as matches, exceto contra Monarca, porque o token, se você deixar no campo, vira tribute para o oponente. Para fechar os monstros, eu usei 2 Veiler, porque eu achei ela uma carta muito boa. Eu fiz muita concessão nessa build, ela estava muito mais focada na Mirror Match. Eu fiz algumas concessões, algumas até erradas, na minha opinião, que diminuíram a efetividade dela na Mirror Match. E isso foi uma carta que eu não abri mão. Ela é muito boa, na minha opinião. O último monstro, eu usei um Red Layer, que foi tudo que eu consegui. Talvez se eu tivesse conseguido mais 2, eu usasse 3, mas não sei. Mas ele é bem útil. Spells, eu usei 3 Panteísmo, é claro. Usei 2 Tenacity e 3 Stormforth. Todo deck de Monarca tem que usar essas 9. Eu também optei por usar 3 Domínio. Muito pelo fato dela ajudar seu jogo, entendeu? Tem a parte do lockdown, mas o fato dela te ajudar a descer bicho, especialmente porque eu uso só 2 Aid e eu optei por usar Mitra, ela ajuda você a jogar melhor, então por isso eu optei por 3. 2 Return, ela desvia de Solemn Strike e te deixa continuar jogando, então ela também é muito boa, mas acho que 3 é meio perigoso, porque ela pode brincar. Eu optei por usar uma marcha. Eu não tinha usado no último torneio que eu joguei, que eu também fiz top, que foi lá na Centurion, e nem no campeonato mensal nosso aqui, mas eu acabei optando por botar ela no lugar da Escalation. Eu não usei Escalation nesse torneio, daqui a pouco eu vou explicar porquê. E assim, não me arrependo, ela é uma carta bem boa, na real. O pessoal começou com essa mania de botar Darkhold e Raigeki contra Monarca, e ter ela meio que te protege disso tudo, né? Usei uma Twin Twister, talvez essa foi o slot que mais assim me deu trabalho para decidir o que ia entrar. Era uma Raigeki, depois virou uma Twin Twister. Uma carta boa, uma carta que me tira problemas às vezes. E para finalizar as spells, eu usei também uma 1-for-1. Trap, eu usei 2 Prime, que é
pra mim padrão também. E eu usei uma dessa nova aqui que veio na Gold, que é a Dark Advance. A Dark Advance, pra quem não sabe, ela te permite pegar um monarca, entre aspas, do cemitério, pra mão e logo em seguida fazer uma Tribute Summon. Pode ser do monarca que você pegou. E você pode fazer isso durante a main phase ou battle phase de qualquer turno. É uma carta que nos playtests ela saiu muito bem. No torneio em si, por ela não ser uma carta monarca, você não consegue buscar ela. Então no torneio em si você depende da draw nela. E infelizmente ela não veio. Mas eu acredito que poderia ter sido uma carta muito boa. Infelizmente ela não veio, então no torneio ela foi praticamente irrelevante, assim como testá-los. Mas eu não sei se ainda estou pronto para tirar ela do deck. Ela foi um dos principais motivos para eu tirar a Escalation. Extra deck, bom, deck não usa, né? Como eu optei por dar máxima vantagem a Field, eu não vou usar extra deck. Para o side, eu optei 2 Vents para trocar com o Majesty, nos games que o Majesty é ruim e o Vent é bom. 2 Maxi, às vezes para trocar com a Veiler, às vezes só para entrar e complementar. 2 Battle Feeder, que entra junto com o Maxi, para principalmente decks agressivos, com o Cosmo, assim, que o cara vai fazer um push para dar game, ele te dá 6 draw e você dá um Battle Feeder nele. Além do que, contra a Monarca, ele entra no lugar da Mitra, às vezes. 2 Fog King para Mirror Match. 1 terceiro Majesty, para as matchups onde o Majesty ganha jogo sozinha, que muitas vezes é contra BA e contra outras coisas, que nem o Psyframe que eu peguei, que eu vou falar mais daqui a pouco. Aí outras cartas para Mirror Match, Dark Hole e Raigek, porque a maioria não está usando a marcha, então elas são boas na Mirror. A segunda Twin Twister eu optei por usar de side, não sei se vale tanto a pena assim, mas está aqui. E 2 Royal Decree, que para mim é uma das melhores cartas para você usar de side no Monarca. Ela é muito, muito boa, principalmente contra deck Heavy Trap, e principalmente porque a maioria dos alts que as pessoas usam para Monarca, as coisas que o nego faz side-in, é Trap. Então você ter a Royal Decree, apesar dela tomar Twin Twister, apesar dela tomar um monte de coisa, é importante, porque às vezes você tá lá e o cara te dá uma Restrict, você dá uma Decree, e ele pode não ter resposta, porque eles costumam gastar muito Twin Twister nas spells de Monarca, e aí você joga solto, independente de Máscara, de Horn of Heaven, de Solens, a Decree te protege de tudo isso. Então o deck foi isso, tem algumas coisas que eu gostaria de mudar, tem algumas techs que eu gostaria de testar, não vou falar aqui porque, né, isso vai ser para um vídeo futuro se eu topar com essas techs novas, mas o deck é isso aí, e agora eu vou falar um pouco sobre as minhas matchups no torneio. Bom, essa então foi a deck profile. Agora eu vou falar um pouco do que eu enfrentei lá e de algumas escolhas que eu fiz. Meu primeiro game foi contra um Hero. É uma matchup complicada já, em circunstâncias normais. Aí aconteceu o que eu temia, que foi o deck bricou. E ele bricou de um jeito curioso, porque no game 1 eu abri praticamente sem nenhum Monarca. Eu cometi um pequeno erro que depois eu realizei que eu poderia ter feito diferente, mas ainda assim não acho que poderia ter sido muito diferente o desenrolar final. Mas o game 1 ele bricou sem Monarca, o game 2 eu abri só com Monarca. E aí o jogo praticamente foi pro espeto. Foi 2-0 para ele, não tive nem chance de reação. Principalmente contra Hero, que é um deck que bate muito, né? Isso já me botou uma pressão fodida, porque eu sabia que se eu perdesse mais um jogo, eu podia não topar. Pra mim ter certeza de top, eu precisaria ganhar o resto. Claro, com 2 derrotas daria pra topar, tanto que eu topei com 2 derrotas, mas é um risco. Aí no segundo game, eu acabei enfrentando um DDD. No game 1 contra o DDD, o deck também bricou. Eu vou ter que fazer alguma coisa a esse respeito, porque o deck bricou 4 vezes no torneio. Também bricou, e aí eu também perdi o game 1 e eu fiquei naquele desespero. Hoje não é um bom... Até eu lembro de ter falado, hoje não é um bom dia pra estar de Monarca, né? Mas no game 2 e 3 o deck fluiu
como esperado e não houve grandes problemas. O Game 3 foi complicado, porque eu peguei um deck que eu nunca tinha jogado de Monarca contra, que foi um Psyframe. E aí o Game 1 foi bem difícil, bem apertado, mas eu consegui perder o Game 1 numa Raigeki bem dada dele. E depois teve o Game 2 que eu consegui ganhar dele com uma certa, não uma facilidade, mas foi bem rápido, vamos dizer assim. Ele não tinha muito o que fazer para me parar e eu abri muito bem e ele abriu meio mal. O Game 3 eu consegui fazer a melhor coisa possível, que foi Majesty Marcha, e fiquei em cima daquilo. Foi um dos games que eu disse que o Majesty ganha jogo. E ele praticamente ganhou. Obviamente eu acabei ganhando no tempo dele, porque eu dei muito dano com o Majesty. Ele até conseguiu tirar o Majesty e me deixar numa situação ruim, mas já estava tipo, no terceiro turno do tempo. E aí ele tinha tipo um turno pra me dar todo o dano que ele precisava. E era tipo 6 e pouco. E aí ele acabou não conseguindo, porque Psyframe não bate. O quarto game foi contra um Pendulum Magician. É uma das matchups mais fáceis, na real, do deck. Ele começou fazendo um campo grande, ficando sem mão. Eu fiz Stormforth e Erebus e limpei o campo dele, ele perdeu aí. O Game 2 ele até teve uma hora de que ele deu um top deck numa Pendulum Call, mas, enfim, não teve muita briga. Foi uma matchup bem fácil. Muito mais pela matchup do que por qualquer outra coisa. O quinto game eu enfrentei o Caio, também do Team The Plague, que estava de Burning Abyss. Eu conheci o deck dele e conheci o meu, que é desagradável. A gente treinou muito um contra o outro. E nos treinos ficou mais ou menos 50-50. Eu tive a infelicidade de bricar, como eu disse, o deck bricou pra caramba nesse campeonato. Eu tive a infelicidade de bricar no game 1 e eu briquei de uma maneira que, tipo, qualquer build que eu fizesse eu bricaria, porque eu abri com 3 Stormforth e 2 Tenacity. E aí eu praticamente perdi o jogo aí. Game 2 e 3 tudo correu normalmente. E eu ganhei o Game 2 com muita dificuldade, o Game 3 um pouco melhor, porque ele abriu meio mal. E fui pro último jogo. No último jogo eu peguei o Fer da Team Sanka, também de Monarca. E aconteceu uma coisa muito curiosa, que é uma coisa que acontece muito na Mirror Match de Monarca, que tem dois fatores que definem a Mirror Match. Um é Stormforth, porque a Stormforth é a melhor carta da Mirror Match. Mas o outro fator, que foi o que definiu essa Mirror Match, tanto eu quanto o Fer, a gente chegou nessa conclusão depois, foi o fator do brick. Os dois decks abriram bricados. Quando os dois decks abrem bricado, quem desbricar primeiro ganha. E o Fer teve a felicidade, muito pela build provavelmente, de desbricar primeiro, nos dois jogos. Então no jogo 1 ele desbricou primeiro, fez o jogo dele, e teve até um momento que ele ficou me batendo com Aegis, mas isso não define o jogo. Isso é mais uma graça para diminuir a vida do adversário e tal, e te dar uma certa vantagem quando você está numa situação horrível, o que é válido. Mas o que definiu mesmo foi desbricar primeiro. E ele acabou desbricando primeiro, o que foi muito bom pra ele, muito ruim pra mim por consequência. E no Game 2 foi parecido. Ele desbricou primeiro e isso meio que definiu. Nos critérios eu acabei ficando em sexto, então foi interessante. Teve algumas cartas que, como vocês viram quando eu falei do deck, eu não usei muito, como Testalos e a Dark Advance. O side também tem algumas coisas que precisam mudar, tem algumas techs que eu queria testar. Mas pro torneio foi isso, o resultado foi até que bom. Eu queria ter ganhado a caixinha no final. Infelizmente não rolou a deck box, né? E foi isso, galera. Agradeço quem viu o vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima e falou!